Boa tarde a todas e a todos. Esta mesa, ela tem uma temática assim, muito especial, é uma temática que realmente desperta interesse a todo o gestor municipal, devido às grandes dificuldades que alguns municípios estão enfrentando nessa questão dos recursos que recebem pelo Fundeb não serem suficientes para fazer as despesas com gasto de pessoal, né? Tanto a folha do magistério como a folha dos profissionais da educação de modo geral, né? Então, nesse sentido, a gente elegeu essa mesa que traz como temática a viabilidade e a sustentabilidade financeira do piso e da carreira dos profissionais do magistério, né? Então, como equacionar essa questão entre as receitas e a valorização dos profissionais da educação. E aqui, assim, é um grande prazer estar recebendo a Marisa Abreu, que ela é consultora de educação, assessora parlamentar, né, também assessora da CNM, né, para assuntos educacionais, e é uma pessoa, uma alta especialista na área de financiamento da educação, e tem discutido bastante essa questão, tanto do financiamento, como a questão dos impactos financeiros em relação ao piso salarial do magistério, face às receitas recebidas pelos municípios advindas do Fundeb. Então, nós vamos iniciar com a Marisa Abreu e, na sequência, eu vou apresentando as demais palestrantes dessa mesa, tá bom? Para a gente dar sequência. A gente está com o horário bem atrasado, mas, Marisa, dada a relevância do tema, sinta-se bem à vontade, tá bom? Eu gostaria de saber se se já colocaram a apresentação e se tem Eu fiz uma apresentação. Primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer ao Undime pelo convite. Eu me sinto muito em casa, porque eu já fui secretária municipal de educação e já fui presidente da Undime do Rio Grande do Sul, quando a Pilar era presidente ainda. Olha só, lá atrás, né? Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Esse tema é muito tenso, né? É um tema difícil para todos nós. Então, eu, como sou professora de História, acho que para a gente entender uma situação e construir soluções, tem que ter o histórico de como é que aquele problema se criou. Já colocaram a palestra aí? Bom, eu vou começar, tá? Primeiro é o seguinte, colegas. Desde o processo constituinte e da elaboração da LDB de 96, havia a demanda do movimento sindical de colocar piso nacional na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases. Mas isso só foi incluído no texto constitucional, colegas, com a emenda constitucional 53 do antigo Fundeb. A emenda constitucional 53, lá no artigo 60 das disposições constitucionais transitórias, onde previa o fundo com prazo de vigência por 14 anos, né, dizia que lei específica deveria dispor sobre o piso nacional profissional dos profissionais da educação básica do magistério público brasileiro. Aí a lei de regulamentação do Fundeb deu um prazo para essa lei ser feita. E em 2007, o então presidente Lula e o então ministro Haddad mandaram um projeto de lei para o Congresso Nacional, que se converteu na Lei 11.738, no dia 16 de julho de 2008. Vocês vão receber a palestra depois, se eles não estão conseguindo botar. Mas a primeira coisa que eu faço, Alessio, Maurício, é comparar o projeto do presidente Lula com a lei que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. São totalmente diferentes. O projeto do Executivo era piso como remuneração mínima. A lei aprovada é piso com valor abaixo do qual não pode ser fixado o vencimento inicial das carreiras devido aos professores com formação em nível médio na modalidade normal para 40 horas. O projeto do Executivo não tinha critério de reajuste. A lei aprovada tem esse critério de reajuste, que é a variação do valor aluno-ano dos anos iniciais do ensino fundamental urbano dos 2 anos anteriores, né? E no projeto do Executivo também não tinha composição da jornada. Então, primeira questão que nós temos que ter claro: o projeto aprovado pelo Congresso, colegas secretários, dirigentes da educação, foi o projeto defendido pelo movimento sindical
dos profissionais da educação. Não foi o projeto assinado pelo então presidente Lula e pelo então ministro Fernando Haddad, ok? Desde que essa lei entrou em vigência, o critério de reajuste é uma polêmica. Agora, eu gostaria que a exposição fosse apresentada, porque tem números que eu não vou saber de cor, tá? Ah, já está aqui. Eita. Ah, está aqui, ó. Esse é o histórico que eu fiz para vocês. A emenda constitucional do Fundeb, a lei do Fundeb, o projeto do presidente Lula, a lei de 2018, a comparação entre o projeto do Executivo e a lei final, né? E que, desde a entrada em vigência da lei do piso, o critério de reajuste foi polêmico. Tão polêmico que, olhem só, exatamente uma semana depois de sancionar a lei, o presidente Lula mandou para o Congresso um projeto de lei para alterar o critério de reajuste que ele tinha acabado de sancionar. E, Maurício, nesse projeto é interessante a gente ler a justificativa assinada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Fazenda. O que eles dizem ali? Que esse critério de reajuste previsto na lei ia cada vez mais capturar recursos do Fundeb e da educação como um todo para a folha de pagamento, e ia faltar recursos para outras despesas igualmente importantes para garantir educação de qualidade. Não sou eu que estou dizendo isso, é a justificativa do projeto assinada pelos ministros da Educação e da Fazenda lá no ano de 2008. Gente, esse projeto está tramitando até hoje, tá? Não terminou até hoje a tramitação desse projeto. Mas a questão se torna mais polêmica com a entrada em vigência do novo Fundeb. Por quê, gente? Porque a Lei 11.738 diz assim: reajuste anual no mês de janeiro, de acordo com a variação do valor aluno-ano do Fundeb, nos termos da Lei 11.494, que regulamentava o antigo Fundeb e que foi expressamente revogada pela Lei 14.113 de 2020, que regulamenta o novo Fundeb, criado pela Emenda Constitucional 108 de 2020. Olhem só, português é português, né? Tudo se sujeita a mais de uma interpretação. A gente tem 3 interpretações desse problema hoje. A primeira interpretação, e olha que interessante, Maurício, eu sempre digo isso, é que toda a lei do piso perdeu a eficácia. Quem é que manifestou essa posição? Um documento da AGU do MEC no governo anterior, em 2022. Quando esse parecer da AGU saiu, foi tornado público, teve um levante. O movimento sindical chegou a entrar com uma ação judicial na primeira vara da Justiça Federal em Brasília. A chamada bancada da educação, os parlamentares vinculados à educação, fizeram um manifesto. Aí o governo, ainda do presidente Bolsonaro, recua e assina a portaria 67 de 2002. Aí eu costumo dizer, viu, vocês, eu gosto de ser engraçada para brincar, que o governo anterior foi mais ou menos assim, ó, Alessio. A lei anterior, a lei não existe mais, mas como não tem outra lei, nós vamos aplicar a lei que não existe mais. Foi isso que o governo fez, certo? Qual é a segunda posição? É que a lei como um todo foi recepcionada pela Emenda Constitucional 108, porque a Emenda Constitucional 108 repete o dispositivo de que lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação básica, dos profissionais do Magistério da Educação Básica. O que não vale é o critério de reajuste, porque a Lei 11.494 foi revogada. E a terceira, essa é a posição, por exemplo, da CNM, o CONSED manifestou isso, tá, em documentos lá de 2022. E a terceira posição é que vale tudo, porque o antigo VAR do Fundeb é o atual VAAF do novo Fundeb e que, portanto, o critério de reajuste está valendo, e essa é a posição que defende o movimento sindical. Eu, como sou muito chata, coloco aquele contra-argumento ali, viu? Tem uma diferença na cesta
do antigo Fundeb para o atual Fundeb. Então, não dá para dizer, mesmo que seja, do ponto de vista de recursos, pouco dinheiro, não é exatamente a mesma cesta, ok? Olha, quando a gente tem situações assim, não se preocupem que isso vai ficar para vocês, gera um contencioso judicial e um conflito entre professores, sindicatos e gestores. Vocês devem estar vivendo isso em vários municípios brasileiros. Nós já temos várias decisões de primeira instância, algumas de segunda instância, como o TRF4, que concedeu liminar suspendendo a vigência das portarias do Ministério da Educação. Porque esse ano foi feita uma outra portaria nos mesmos moldes, a portaria 4 de 2023, certo? Então, nós já temos várias decisões nesse sentido. Tem outras, viu? Tem de uma associação de municípios do Rio Grande do Sul, tem de uma associação de Tocantins, mas também tem o contrário. Que eu saiba, pessoal de Pernambuco aqui, confira, por favor, tem uma ação da MUP que não ganhou liminar. Não é que a Justiça tenha dito a lei vale, mas ainda não decidiu o mérito, mas não concedeu liminar. Então, gente, é muito complicado um contencioso judicial desse jeito. Ora, em que situação nós estamos? Acumulando os reajustes de 2022, que foi 33,24%, com o reajuste de 2023 de 14,95%, o reajuste acumulado desses 2 anos foi 53,16% no piso do magistério. Essa tabela fica para vocês também, é feita pelos estudos técnicos da CNM. Esse aqui é o problema, gente. Olha ali, ó. O piso, o crescimento acumulado do piso de 2009 a 2023 foi 365,3%. O salário mínimo cresceu 183,9%. A receita do Fundeb cresceu 256,7%. E a inflação, medida pelo INPC, 136,4%. Por que o piso cresce mais que a receita? Porque é o valor aluno-ano, é a questão demográfica. A receita é uma divisão da receita pela matrícula, certo? A matrícula é decrescente, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Então, o valor aluno-ano cresce mais que a receita. O critério de reajuste do piso cresce mais do que a própria receita. É isso que o Alessio falava na entrada. Cada vez mais os municípios têm que, e os estados, destinar recursos do próprio Fundeb, e às vezes de fora do Fundeb. Tem município que já gasta mais do que o Fundeb no pagamento dos salários. E aí falta para o resto. É claro, gente, que é perfeitamente razoável que 60%, 70% das aplicações de recurso em educação sejam com folha de pagamento. Isso é razoável. E eu não acredito que exista nenhum gestor, nem prefeito, nem secretário municipal, que não queira pagar bem os seus professores. O problema é que tem que ter dinheiro, tem que caber na caixa da prefeitura. É assim que eu comento sempre, certo? Na tramitação do projeto 3776, da Câmara foi para o Senado, voltou para a Câmara, aí teve um momento que ia a sanção da então presidente Dilma, o projeto original do presidente Lula, que era o INPC, a não ser que um grupo mínimo de deputados apresentasse um recurso para apreciação no plenário. E esse recurso foi apresentado, liderado pela então deputada Fátima Bezerra, depois senadora, hoje governadora reeleita do Rio Grande do Norte, ok? Nesse momento foi criado na Câmara uma comissão coordenada pela deputada Fátima Bezerra para discutir o critério de reajuste. E aí surgiram o que se chama os 2 critérios intermediários. Um era o INPC mais 50% do crescimento nominal da receita, que foi a proposta apresentada pela comissão, e depois um segundo critério intermediário foi encaminhado para a presidente Dilma no Palácio do Planalto, assinado por 26 governadores. Só não assinou, Alessio, o governador de Sergipe, o Marcelo Deda, porque ele já estava hospitalizado e veio a falecer, e o vice se sentiu constrangido de assinar, tá? Que era 50% a inflação mais 50% do crescimento real da receita. E tem sentido isso, porque se tu pegar crescimento nominal
mas a inflação, tu está considerando a inflação 2 vezes. Olhem só que barato, eu acho isso aqui super interessante da gente saber, gente, para entender o processo todo. No debate feito àquela época, a CNM defendia a aprovação do projeto do presidente Lula, que era só o INPC. Mas a CNM dizia, tem vários documentos que eu escrevi, a diretoria concordou, que a gente não estava defendendo que os professores só tivessem inflação, mas estava defendendo que os ganhos reais fossem negociados em cada ente federado, porque dependem de condições de gestão de recursos humanos. Eu volto a isso daqui a pouco. O primeiro critério intermediário era defendido pela CNTE. E o segundo critério intermediário, Alessio, era defendido pelos governadores, que apresentaram, pelo CONSED, pela Frente Nacional de Prefeitos e pela Undime, à época a presidente era Cleusa Repúlio. Então, observem, ninguém naquele momento, nem o movimento sindical, estava defendendo o critério da lei, ok? Nós temos vários projetos de lei sobre piso tramitando no Congresso, mas eu selecionei aqui, Maurício, só os que entraram já depois da lei do Fundeb, tá? Deputado Emanuel Pinheiro, continua piso como vencimento inicial, propõe reajuste, explicita que é com o VAAF do novo Fundeb, ok? E ainda tem cooperação técnica da União e o pagamento do piso como condicionalidade para a complementação VAAR. O deputado Girão, piso como remuneração mínima, que é aquele conceito original lá do projeto do presidente Lula em 2007, e reajuste em maio pelo INPC. O senador Randolfo Rodrigues, eu não sei se o executivo está atento a isso, propõe que a União pague 1/3 do valor do piso para todos os entes federados, Maurício. Olha só o que seria isso para os cofres da União. A senadora Dorinha propõe que o reajuste do piso seja de acordo com o crescimento da receita do Fundeb, que já é uma coisa mais razoável, tá? Tira a questão demográfica, tira a questão da redução do número de alunos. E esse é recentíssimo agora. O deputado Tião Medeiros apresentou uma proposta que, a partir de 2028, o piso seja reajustado pelo crescimento do VAAT mínimo nacional. Vejam só. Para resumir, tá? Eu trouxe aqui a política de reajuste do salário mínimo. Lembram lá que naquela tabela o salário mínimo cresceu mais do que a inflação, porque nos governos do PT teve política de valorização do salário mínimo e foi enviado agora um projeto de lei de novo do Executivo, dia 5 de maio, para retomar essa política de valorização. Qual é? É a inflação mais o crescimento do PIB do segundo exercício financeiro para trás. Essa é a política de valorização do salário mínimo que a gente já teve e que está sendo proposta de novo, tá? Então, sintetizando, olha aqui. Sem novo critério de reajuste definido em lei em 2023, gente, para valer já a partir de 2024, permanecerá a insegurança jurídica dos 2 últimos anos, certo? Considerando a meta 17 do PNE, que é igualar a remuneração média dos profissionais da educação com os demais profissionais da PEA com o mesmo nível de formação, que a gente não atingiu ainda, está em torno de 80%, embora na pandemia tenha melhorado essa relação, viu? Porque a gente teve esses 53% de reajuste e a iniciativa privada teve menos reajuste nos salários, dificilmente, apesar do projeto do presidente Lula lá de 2008, seu INPC, não será um critério intermediário. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós temos que construir um critério intermediário razoável, que ao mesmo tempo contribua para a valorização dos profissionais da educação e seja exequível pelos governos do ponto de vista financeiro e fiscal, tá? Essas alturas, o MEC já instituiu um fórum permanente para discutir esse assunto, de acordo com a portaria agora de junho, né? Formado pelo MEC, CONSED, Undime e CNTE, e já chamou para reuniões outras entidades, como essa do dia 27 de junho, a CNM, a Frente Nacional de Prefeitos, governadores, era a vice do DF, que estava representando os governadores, né? As comissões de educação do Senado e da Câmara, o senador Flávio Arnes e a deputada Socorro Neri estiveram presentes na reunião. Eu não estava, mas eu sei da reunião, né? Então, eu enfatizo isso.
nós precisamos resolver o problema do reajuste do piso. A maneira de resolver é um critério em lei, negociado, ou a gente consegue um consenso ampla maioria, e o caminho é um reajuste intermediário que tenha inflação mais um ganho real, mas que seja razoável. E para concluir o último slide, olha, Maurício, desde 2015, a SASE, então dirigida pelo Binho, dizia isso, para a gente pagar melhor os professores, depende de condição de gestão de recursos humanos. Por exemplo, da estrutura da carreira, por exemplo, da relação do número de alunos por professor. Se a gente tem 20 alunos por professor na rede, é uma possibilidade de pagamento. Se tu tem 10 alunos por professor na rede, tu tem outra condição de pagamento. Então, olhem só, nós temos 2 desafios. Um é participar desse debate nacional para resolver essa polêmica do reajuste do piso. E o outro é fazer, quando necessário, eu sei que tem vários municípios fazendo, adequações nas nossas carreiras que permitam articular valorização dos professores, adequadas remunerações, adequados vencimentos, com melhoria da qualidade e com a disponibilidade fiscal dos entes federados. Muito obrigada. Agradecemos a Marisa Abreu, e nesse momento a gente convida para fazer a fala a Flávia Emanuele Soares, que é secretária adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação de Mato Grosso e representante do Conselho Nacional dos Secretários de Educação neste ato com sede. Alô? Som? Boa tarde a todos e a todas. Vamos falar de um tema polêmico. Estou aqui representando o nosso secretário Alain, daqui do estado de Mato Grosso. Falar sobre o Fundeb e como que vai ser essa sustentabilidade é a nossa rotina do dia a dia. Eu queria pegar o... Licença. Vai? Legal. Falar sobre isso é falar um pouco da nossa rotina do dia a dia. Falar como que o estado de Mato Grosso hoje funciona com relação ao piso salarial. Para falar isso, a gente começa pensando o seguinte: nós temos que proporcionar valorização profissional, nós temos também que ter uma dispersão, e aí a gente fala uma amplitude, que esse salário não só valorize o nosso profissional, mas faça com que ele queira permanecer na rede. Eu acredito, e a gente trabalha isso com gestão de pessoas, que mais do que você pagar bem o profissional, nós precisamos que esse profissional queira permanecer na rede. Ele tenha orgulho de ser professor. E isso vai além do salário. Mas vamos lá. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também tem que pensar na permanência. A gente tem que pensar em formação, a gente tem que pensar o quanto que realmente nós precisamos colocar enquanto investimento além do piso salarial. Mas, e aí eu estou falando de amplitude na carreira. Como que essa carreira ela se sustenta? Eu posso até ter hoje um perfil de ingresso, de salário, que é atrativo, mas quando desenrola no meio da carreira, já não se torna mais atrativo, e a gente vai falar sobre isso um pouco. A definição do piso. Quando a gente olha o piso salarial, e isso para tornar um pouco mais igual para todos, ter mais equidade na rede, realmente a equidade ela precisa passar por alguns índices que a gente de repente não está observando aqui, e a gente vai falar disso também. A determinação das políticas de valorização profissional precisam estar dentro dos índices. Isso é muito polêmico, porque todo o investimento que é feito no salário, não só no salário, mas nos vencimentos, e como que essa carreira se comporta,
é o que está dando maior impacto. Mas vamos começar um pouquinho falando sobre esse piso, a atual legislação. O valor desse piso foi divulgado pelo Ministério da Educação, que está, para nível médio, R$ 4.420. Isso pensando em 40 horas. No estado de Mato Grosso, nosso piso, a partir de 30 horas, para nível superior, é 5.020. E nós passamos aqui por algumas mudanças. Nós não temos mais a carreira de nível médio como perfil de ingresso, exatamente pensando na profissionalização desse profissional. Considerando que, para a educação, nós precisamos ter, no mínimo, o nível superior. E esses investimentos na formação do profissional, para que a gente tivesse um profissional com maior qualificação técnica, com nível superior, trabalhando dentro da escola um pouco mais em condições físicas e financeiras. E isso é falar de valorização profissional, não só falar de piso salarial. E é uma das coisas que nós pedimos que tenha dentro das discussões. Quando nós formos falar sobre o piso, a gente tem que falar também nessa formação mínima necessária, no que é necessário de formação continuada, isso ser uma política nacional dentro dos critérios de equidade da profissão do educador. Quando a gente fala isso, aqui tem alguns números, e aí a gente, só para destacar, que nós temos aí, superior ao valor nacional, apenas 9 estados que hoje conseguem pagar um pouquinho a mais do piso. Gente, o piso, ele não é para ser o teto do profissional. O piso é para ser o mínimo que esse profissional recebe. Então, só da gente olhar isso, a gente já percebe que nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo com relação a essa equanimidade financeira, que não está acontecendo. Até porque, quando a gente fala que a sustentabilidade e a viabilidade, ela precisa ser para todos, e eu tenho apenas 9 estados que conseguem pagar o perfil de ingresso a mais do que é o piso, nós sabemos que nesse perfil de ingresso a gente tem aí uma grande falha, e aí a gente começa a falar assim, a definição do critério de atualização anual. Eu queria tocar nesse assunto mais uma vez. Eu sei que a professora já falou sobre isso, mas como funciona essa atualização anual? Eu sei que é para que isso haja correção, é importante, mas nós precisamos, inclusive, saber se o critério de atualização, ele está seguindo os índices também dos municípios. Porque tem municípios que eles não têm condições de seguir o NPC, por exemplo, ele não cresce com a sua receita da mesma forma. Então, é necessário a gente ter esse olhar. A disponibilidade de recurso financeiro para pagamento de pessoal. O que acontece? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre... Tem municípios que são muito pequenos. O que ele arrecada do Fundeb não paga 60% da sua folha. Ele tem que investir. Esses municípios, eles deveriam ser olhados de forma diferente, quando você olhar o piso salarial, e isso ser separado, ou também aí chamar outros entes para compor esse valor, pelo menos analisando isso de uma forma macro. Quando a gente fala também, eu gostaria, aqui a professora já falou, mas é importante falar o seguinte, que essa legislação, ela tem a sua importância, nós precisamos ter um piso, nós precisamos falar que essa carreira, que é nacional, ela precisa ter um padrão de trabalho, um padrão também de valorização, mas nós temos os índices que não mudam. A composição desses índices precisam ser discutidos. Tanto é que a fala do novo Fundeb e o antigo Fundeb. O que mudou de fato? O que de fato vem em atenção ao município? Por que eu crio uma nova coisa que também não atende aqueles problemas anteriores? Então, a gente precisa discutir sobre isso. Não basta só criar, nós precisamos pensar nas especificidades que atingem. E aí, nós também, aqui é toda a legislação, esses pontos de observação.
Quando a gente fala de muitas legislações, é quase uma coxa de retalho. E aí o município, vocês imaginam, vira uma guerra sindical, e como que você discute dentro de tantas mudanças? A própria professora aqui, ela olhou e falou assim, olha a quantidade de legislação, e quem manda o quê, e cada um pensa de uma forma. Então, gente, quando a gente traz para essa mesa de discussão, e eu espero muito que a gente consiga alertar sobre isso, falar um pouco sobre isso, e trazer, de fato, qual é a realidade e como que nós vamos fazer para ter uma carreira estruturada e de maneira valorização profissional aos nossos professores. Uma coisa importante também, que eu quero falar para vocês, sobre, aqui a gente já viu, vou até deixar aqui, é o seguinte, quando a gente pensa numa carreira que ela começa com nível médio, por exemplo, até a gente colocou assim, alguns entes ainda mantêm uma carreira de nível médio e ela vai progredindo até chegar ao nível superior, mestrado e doutorado. Só que eu entro com o nível médio ganhando 4.420, e aí quando eu estou com doutorado, eu estou ganhando 12 mil. Então, vocês entendem que é 3 vezes o valor, isso numa carreira que eu vou 30 anos. Então, isso não é possível de você conseguir manter esse profissional. O que acontece com esse profissional? Ele entra para trabalhar e ele começa a pegar vários vínculos. E isso gera a precarização desse profissional. Isso gera a precarização dos serviços da educação. Esse profissional, ele não consegue, ele precisa estar em mais de um emprego. E quando a gente falar de valorização, a gente tem que olhar para isso também. A saúde do trabalhador. O profissional, ele precisa, sim, ter condições de trabalhar, ter condições de ter um piso equânime, mas precisamos pensar na viabilidade. Vejam bem, aqui os impactos que a gente trouxe sobre a forma da carreira. A fonte é a profissão docente e eles trazem esse histórico, a admissão de novos profissionais que já têm o magistério e o nível superior, a desvinculação dos cargos de nível médio. E também, o que significa isso? É o pensamento da carreira docente. É quando tem muitos estados que várias outras cargos estão junto à carreira. E a gente não está pensando numa carreira docente, onde a gente pensa assim, como que eu vou remunerar esse professor ao ponto de eu conseguir que ele faça o trabalho dele e também consiga ter um mínimo de valorização profissional e sentimento de pertencimento ao cargo, à função. Então, muitos estados estão fazendo isso. Eles estão começando a desvincular, para que a carreira docente seja pensada de uma maneira diferente. Isso é importante repensar também. Em ambas situações, o cargo do professor com formação de nível médio tem sido extinto também das carreiras. É o caso do Mato Grosso. Nosso perfil de ingresso não é mais nível médio. Também, eu achei interessante esse dado para trazer para vocês, que 13% apenas a nível nacional ainda não tem nível superior. Então, falando na federação, nós temos aí uma quantidade praticamente muito superior de profissionais que já estão no nível superior e que precisam ser remunerados como tal. Não é possível o perfil de ingresso ser nível médio mais nas carreiras de professor. Esse aqui é um contexto, né, a política de atualização e o quadro de disponibilidade nos estados. É só para a gente entender um pouquinho como que está funcionando nos municípios. E aí eu falo da proporção das despesas. Vejam bem, a proporção de despesa de pessoal, de 65% entre os 27, 14 estão dentro dos 65%. Aí, se você vai, nesse caso, das despesas com o Fundeb, tá? Da folha de pessoal. Quando você vai aqui para o número expressivo de entes da federação,
o montante de despesas de pessoal que correspondem ao recurso do Fundeb. Vejam bem, você vai ver que apenas um ente, ele está ali dentro, somente 65%, e os demais, todos, usam mais de 80% e mais de 100% aqui do recurso do Fundeb para pagamento de folha. Mais de 100% significa que o município está colocando dinheiro para conseguir pagar essa folha. Minhas considerações finais, ainda tenho 1 minuto. O que acontece para a gente conseguir ter sustentabilidade numa carreira docente? O que nós precisamos, e aí tem que ser uma mesa ampliada, para que essa sustentabilidade ela venha com a viabilidade financeira das carreiras, o valor do piso salarial definido pela legislação, aumento da atratividade da carreira. Como que eu aumento a atratividade se eu não consigo minimamente fazer com que ele permaneça mais tempo no cargo? Nós temos hoje, e é uma realidade, quando você fala assim para o seu filho, você quer ser professor? Eu quero ser professor, mãe. Ninguém quer ser professor. Nós estamos num caminho onde há escassez. Para vocês terem ideia, alguns países da Europa já não têm essa mão de obra. Estão fazendo a agora me fugiu na memória, mas já estamos tendo escassez da mão de obra de professor. Isso por quê? Porque a gente não está conseguindo manter as pessoas na carreira. É necessário um estudo urgente de como manter essa carreira e, ao mesmo tempo, manter a qualidade do profissional, dando condições para que os municípios consigam se manter. É urgente, é prioridade, porque a educação tem que ser prioridade. E nós, nos estados, também vivemos isso, e acredito que vocês no município também. Essa valorização profissional é uma missão permanente de todos nós, e nós, quando falamos de educação. Muito obrigada. Agradecemos a Flávia e convidamos agora a Maria Estela Reis, coordenadora geral de valorização dos profissionais da educação, da Secretaria de Articulação Intersetorial e com o Sistema de Ensino, a SASMEC, que está representando, inclusive, o nosso secretário está aqui na plateia, o Maurício Holanda, né? Se a gente soubesse que ele viria hoje, nós teria convidado também para estar aqui na mesa, né? Mas assim, a Estela representará aqui a SAS, que esteve coordenando a primeira reunião que teve de discussão sobre o comitê que acompanha o piso salarial do magistério. Nós estivemos reunidos sobre a coordenação da Estela, né? E ela vai trazer as informações em relação a esse desafio. Boa noite a todas essas pessoas presentes aqui. Gostaria de parabenizar a Undime pelo congresso. Quis o destino que eu fosse a última pessoa a falar. E quero dar parabéns para o Alessio pela nova gestão que ele inicia. Desejo sucesso. Bom, como vocês já ouviram, estou na SASE e sou coordenadora geral de valorização dos profissionais da educação. A minha fala aqui começa com uma questão de princípios, e que são os pressupostos que conduzem o nosso pensamento e a nossa ação. E explica um pouco as condutas do Ministério em relação a todas as questões que estão sendo colocadas aqui. Bom, acho que vale a pena, como última a falar, no encerramento, lembrar que no artigo 205 da Constituição Federal, prevê que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No artigo 206 são citados princípios para a organização do ensino, e eu extraí 2 aqui que são relevantes para este momento, que é o inciso 5º, que fala da valorização dos profissionais
como princípio, né, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos, aos professores das redes públicas. Isso foi introduzido pela Emenda Constitucional 53. E o inciso 8º, que prevê a existência de um piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública, nos termos da lei federal, e que cabe à União exercer função redistributiva e supletiva em matéria educacional. Bom, a questão do piso, né, é um ganho nosso na Constituição Federal. Eu acho que a gente tem que... O MEC acha que a gente tem que lutar por isso. Como traduzindo esses pressupostos relacionados com a valorização dos profissionais de educação, e para falar um pouco da nossa abordagem em relação a piso, né? É que não é só piso, né? Como a Flávia falou aqui. Para uma educação de qualidade, todos sabem que o professor é determinante. E o professor de qualidade carece, né, do quê? De uma carreira que compense a dedicação dele, o bom desempenho, com perspectiva de crescimento profissional. O que anda um pouco, um princípio, né, que não anda muito cumprido, né, recentemente. Uma remuneração condigna, compatível com outras categorias de formação similar. Aqui a gente já incorporou o piso, né? Formação inicial e continuada, de qualidade, concurso público e condições de trabalho adequada ao exercício profissional. Nas condições de trabalho, a gente entende a questão da jornada, do esforço docente, né? Da importância do vínculo com a escola, da infraestrutura, de condições de trabalho adequadas e de segurança. A União cumpre o seu papel redistributivo e supletivo por meio do financiamento, por meio de várias ações. Eu olhei para ela e me atrapalhei. Inclusive o financiamento, né? Eu acho que não vou repetir as coisas que já foram ditas aqui, né? Existem recursos vinculados à educação, e o novo Fundeb contempla 20% de uma cesta de impostos. Realmente mudou, né? A cesta de impostos mudou, e complementações da União, que vai chegar a 23% em 2026. Essas complementações são justamente para ajudar no maior equilíbrio, né, entre os entes da federação. E o Fundeb prevê o pagamento de 70%, prevê que 70% do fundo seja destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica na ativa. É importante falar, na ativa, né? E prevê também, né, uma lei específica para o piso salarial. A lei do piso, né, de 2008, já foi dito aqui, prevê que o piso é esse valor, é o valor abaixo do qual a União, Estado, Distrito Federal e municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público, educação básica, com formação normal, né, de nível médio, para jornada de 40 horas semanais. E prevê também outros regramentos, que define o que sejam os profissionais a que se aplicam o piso, né, que são os profissionais do magistério e aqueles que dão suporte ao magistério, o limite de 2/3 de carga horária para atividades em sala de aula, e que os entes se adequem a essas regras nos seus planos de carreira e remuneração. Existem também algumas diretrizes de planos de carreira, né,
e há vários projetos de lei para isso. A gente entende que é preciso que exista, que a gente se debruce sobre diretrizes nacionais para os planos de carreira. Como a Marisa falou, o piso, ele realmente evoluiu mais do que o INPC e mais do que o salário mínimo. Só que o piso está incluído dentro de uma perspectiva de política pública, de valorização do magistério, em que espera-se que a remuneração dos professores alcance a remuneração média dos demais profissionais. Esse é um item extremamente importante na concepção da valorização dos profissionais de educação. E o piso está submetido a essa concepção. E eu estou me referindo à meta 17, né? Como já foi dito aqui também, isso é mais que conhecido, né? Mas sempre vale, né, colocar o argumento que a remuneração dos professores alcançou, em média, 82,5% até 2021, dos outros profissionais com o mesmo nível de formação. Esse dado é um pouco relativizado nessa evolução, quando a gente vê que, na verdade, houve uma pequena evolução com vamos dizer assim, um decréscimo, né, com perda salarial dos demais professores, dos demais profissionais. E aí, então, a gente tem os desafios que já foram relatados aqui. A gente tem um exemplo vivo disso, né? Logo de cara, em 2008, já teve uma ação direta de inconstitucionalidade contra o piso, movida por 5 estados. Essa ação direta de inconstitucionalidade argumentava que os instrumentos para fixar o piso seriam desproporcionais e sem amparo orçamentário, que a fixação da jornada seria uma matéria estranha ao tema do piso, violando o Pacto Federativo, e que o piso deveria compreender todas as vantagens pecuniárias, não apenas o vencimento inicial da carreira. A gente sabe que muitos entes praticam essa estratégia, digamos assim, né? Para pagar uma remuneração que seja correspondente ao valor do piso salarial, são acrescidas abonos e etc. E aí, outro desafio. Nem todos os entes federativos se adequaram aos requisitos da lei do piso, não só o pagamento do piso, como a jornada, né, e os planos de carreira. Alega-se dificuldades financeiras por alguns estados e municípios no seu cumprimento, e a gente vê também que, em alguns casos, existe a compressão salarial das estruturas de carreira, porque os entes não reajustam os níveis acima do vencimento básico. Na linha dos desafios ainda, eu estou falando em termos de declarações, porque não existem dados, né? Então, há declarações sobre conflitos jurídicos entre professores e prefeituras, na cobrança retroativa de vencimentos. Isso gera precatórios que têm que ser pagos pelos municípios. Isso inviabiliza financiamentos futuros. E a questão, né, que foi amplamente explicada aqui, com argumentos e tudo, de um questionamento sobre a vigência da lei do piso, em razão da alteração da lei do Fundeb. Bom, a conduta do MEC é de que a lei do piso seja vigente, inclusive a metodologia de ajuste, e ela está mantida. Foi feito realmente a inclusão, né, com a inclusão do inciso 7, né, do artigo 202 da Constituição, estabeleceu que lei específica vai dispor sobre o piso salarial profissional, apesar daquelas mudanças, mas não houve revogação. E a gente continua na perspectiva de que a lei está vigente e o piso
é uma realidade. Houve uma nova ação direta de inconstitucionalidade por um outro conjunto de estados, que os argumentos eram parecidos com a primeira, que foi julgada inconstitucional, e com os argumentos de que a competência da União para dispor sobre normas de piso, ela acontece como um mecanismo de fomento ao sistema educacional e à valorização profissional. Foi citado o risco de ruína, e aí o legislador entendeu que as complementações da União, elas seriam previstas justamente para atender esse novo padrão de vencimentos. Aí tem uma série de iniciativas parlamentares, parece que eu copiei a apresentação da Marisa, mas eu copiei mal copiada, né? Mas aqui eu tenho só alguns exemplos para mostrar que o desafio é essa questão está em debate, né? O MEC tem essa posição, mas a gente sabe que essa questão é bem polêmica, está em debate. Então, assim, só para simplificar, eu peguei alguns projetos de lei sobre piso salarial, não vou citá-los, né? Há também projetos de lei para mudar o escopo de definição do que sejam os profissionais do magistério e também de realização de sanções ao ente que não cumprir a lei do piso. Bom, o que tem no cenário, né? Tem essa grande polêmica, tem uma série de argumentos, uma série de situações distintas entre entes federados, e aí vem argumentos de que talvez a lei de responsabilidade fiscal esteja em rota de colisão com a lei do Fundeb. Alguns estudos de caso mostram que isso sim acontece, só que a gente não pode se basear em alguns estudos de caso e nem estudos multicasos, como é o que a gente tem visto por aí. A questão dos inativos é outra, que está presente quando você analisa algumas situações, né? Porque por causa da extensão das exposições da lei referente ao piso salarial a todas as aposentadorias e pensões. Isso leva a algumas decisões, né, tomadas por dirigentes de redes que vão no sentido, por exemplo, de contratar mais professores temporários. Isso, em alguns casos, é verdade, mas talvez esse movimento da existência de tantos temporários nas folhas de pagamento das redes, e eu não estou falando, e aí o problema não é só a folha de pagamento, mas é a qualidade da educação, né? Você coloca temporários com contratos de 1, 2 anos. Como que acontece o vínculo com a escola? Como que acontece o vínculo com o projeto pedagógico? E todas as outras questões que estão dentro do corolário de questões de valorização do profissional da educação, com a qual nós estamos preocupados, a gente sabe que vocês também. A presença dos temporários, a gente tem aqui um slide do INEP, que mostra que no nível federal a gente tem 11,2%, no municipal 24,6% e no estadual 44,1%, isso em 2021. Dados de 2022 mostram que o índice já cresceu, a proporção de temporários em relação aos professores concursados. Então, assim, todos esses problemas que eu pontuei estão no cenário e mas eles precisam, o tamanho desse fenômeno precisa ser mensurado, analisado, dividido, né? O que é do que, e a gente não vai... É importante a reunião, né?
o comitê, que a gente coloque na mesa com os atores todas as questões, mas de uma forma qualificada, com dados, né? Então, é preciso considerar que existe essa carência de estudos não só sobre a sustentabilidade financeira, mas também como a situação da oferta em cada rede. Então, a gente tem que considerar e cruzar algumas variáveis, como o tamanho do ente, né, a população, comportamento da arrecadação, a aplicação dos recursos vis-à-vis a lei de responsabilidade fiscal, como se dá a organização da oferta na educação, qual é a quantidade de profissionais de educação que está na folha de pagamento, qual é a quantidade de inativos, no caso do regime em que o ente tenha o seu próprio regime de previdência, quantidade de temporários contratados. Então, o que a gente... e aí vem a resposta, aqui, corroborando o que a Marisa colocou, né? A gente tem uma quantidade grande já de ações, né, suspendendo os efeitos das últimas 2 portarias de ajuste do piso, por sua suposta inconstitucionalidade. E aqui eu recortei e colei uma orientação da Conjur, né, que são diversas ações judiciais no mesmo sentido, e que isso tem encontrado acolhimento no Poder Judiciário. Então, é preciso que se verifique a possibilidade de uma nova disciplina legal da matéria. Aí foi recriado o Fórum Permanente para Acompanhamento da Implementação da Política do Piso Salarial Nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Ele tem esse objetivo de fortalecer o diálogo entre os entes, e aí quem está no fórum concede Undime, CNTE e o MEC, né, que é representado pelo FNDE e INEP, que são 2 órgãos técnicos, e a SASE, na coordenação. Esse fórum tem 2 objetivos, que são relacionados com a questão da capacidade de acompanhamento do piso, né, que é buscar informações, acompanhar a evolução por meio de indicadores, mas a gente está extrapolando, né, esses 2 objetivos aqui. Estamos fazendo uma discussão mesmo que vai na linha da busca do aprimoramento da lei do piso, considerando, aí voltando para a questão da conduta e dos pressupostos, né? Considerando uma metodologia de ajuste anual e, simultaneamente, aproximação gradual com a remuneração média dos outros profissionais, diretrizes nacionais para a carreira, a jornada e o concurso público. A gente vai retomar a rede de assistência técnica e acompanhamento aos entes para questões de piso salarial e carreira, com plataforma, mas também presença, né, nos locais, e aperfeiçoar uma estrutura de informações para acompanhamento do piso da carreira. Então, essas são as nossas ações previstas, tendo em vista os nossos pressupostos e a nossa conduta. Agradeço a atenção de vocês e peço desculpas por ter extrapolado o tempo. Bem, a gente agradece a Estela. De fato, temos como grande desafio, que não é só do nosso país, é de outros países do mundo inteiro, a questão de tornar atrativa a carreira do magistério, né? E isso perpassa pela valorização, pela remuneração. No Brasil, o piso é inegavelmente uma grande conquista para a área da educação, para os profissionais da educação do magistério. Agora, o desafio atual que está posto é como tornar sustentável esse mecanismo que representa essa grande conquista. Do contrário, nós teremos cada vez mais um conjunto de entes federados que não terão condição financeira de viabilizar essa conquista, e de repente essa conquista pode cair em descrédito. E o que foi uma grande conquista será objeto de não cumprimento. Hoje, quase que a metade dos municípios brasileiros já não consegue, segundo pesquisa da SNM,
já não conseguem pagar o piso salarial. Então, eu não acredito que nenhum secretário de Educação, nenhum dirigente municipal, nenhum gestor municipal ou estadual deixe de pagar o piso por não valorizar o magistério. Se ele não tem condição de pagar o piso, se ele não paga o piso, é porque, de fato, aquele ente federado se encontra numa situação financeira que não é possível viabilizar o piso da forma como tem sido pleiteado pelos sindicatos. Também há um grande equívoco na leitura da lei do piso nacional e a sua aplicabilidade. O que seria percentual de atualização anual do piso, há um entendimento entre os sindicatos e os profissionais da educação que o mesmo percentual de atualização deva ser aplicado de forma linear a todas as redes, independentemente da realidade financeira local ou do valor do salário do professor, de acordo com a carreira local também. Esse é um grande equívoco também no entendimento dessa legislação que precisa ser elucidado. Nós temos a seguinte realidade, segundo informações do último comitê: nos últimos 10 anos, nós tivemos um percentual de crescimento na valorização salarial do professor, segundo dados do INEP, na ordem de 17%. Nós nos aproximamos em relação à média salarial dos outros profissionais da educação, tanto porque houve essa melhoria salarial advinda dos aumentos consecutivos do piso, como a Marisa colocou, muito acima do crescimento das receitas do Fundeb, mas também essa aproximação se deu pela diminuição da média salarial dos outros profissionais. De modo geral, nós ainda temos o desafio de um longo caminho de 17% que distancia hoje a média salarial dos profissionais de nível superior, dos professores do nível superior, da média dos demais profissionais de outras categorias de nível superior. Ou seja, se em 10 anos nós conseguimos crescer 17%, nós temos ainda pela frente 17% para equiparar e cumprir a meta do Plano Nacional, que seria equiparar o salário dos professores à média salarial das demais categorias. Então, nós temos um longo desafio pela frente, não será tão fácil, esses 17%, considerando a situação que está posta hoje. É animador, Estela, quando você anuncia que a SAS, Maurício, irá retomar a rede do PCR, essa discussão, com diretrizes e critérios que oriente a revisão, reformulação ou criação desses planos de carreira, porque a gente ganha força quando a gente tem uma orientação nacional, e não fica naquele embate de forças locais entre o sindicato e a gestão municipal. Quando a gente tem diretrizes claras, fica mais fácil. De fato, Marisa Abreu tem razão, a resolução do Conselho Nacional da Educação, ela é muito ampla, ela é muito flexível e ela é pouco pragmática em termos de orientação para a construção de um plano de carreira mais objetivo e de acordo com a realidade pós-lei do Fundeb. Então, assim, a gente precisa avançar nisso, a gente aguarda ansioso essa retomada dessa rede, porque ela será uma grande contribuição para os entes municipais, para que a gente possa estar revisitando nossos planos de carreira, tornando esses planos mais adequados às realidades e à realidade financeira do novo Fundeb. E o grande desafio maior, que a gente inclusive colocou na última reunião, até mesmo para a CNTE, que se nós desse comitê de monitoramento e acompanhamento do piso, a gente lamenta que o CONSED não esteve presente na última reunião, fez uma falta muito grande, nós só tínhamos os 3 representantes da Undime, os 3 representantes da CNTE, os representantes da SASE e os representantes do INEP. Faltou o CONSED. É importante que a gente tenha, de fato, o CONSED mais presente nessa discussão, porque, como foi colocado aqui pela Flávia, redes estaduais também enfrentam esse problema. Então, é um problema que não atinge só os municípios, ele atinge também as redes estaduais. E a gente colocou para o CNTE, se a gente não conseguir construir nesse espaço qualificado de discussão, um espaço paritário com representação dessas instituições, se a gente não construir um mecanismo viável, factível e sustentável de atualização do piso, nós vamos estar à mercê dessa avalanche de projetos de leis que estão chegando ao Congresso Nacional. Esse último projeto, o deputado Tião, ele é assustador, ele é de uma
ingenuidade, não sei se é ingenuidade ou se é falta de conhecimento do Fundeb, do piso, que ele faz uma proposta de simples substituição de correção pelo VAF para correção pelo VAT. E a gente fez uma simulação, Maurício, dos últimos 2 anos, se fosse pelo projeto do Tião, o reajuste teria sido de 44%. Então é uma coisa fora da curva, fora da caixinha, entendeu? Então, assim, a gente tem que avançar, encontrar alternativas técnicas de qualidade, que a gente consiga pactuar todas as instituições que compõem o comitê, para que a gente possa encaminhar de forma conjunta por esse comitê para o Congresso Nacional, porque ganha força se a gente consegue construir uma proposta pactuada entre todos esses entes que seja factível. Com certeza o Congresso vai abraçar e dar celeridade à aprovação desse mecanismo. Então, aqui eu gostaria de agradecer a presença. Teve alguma pergunta? Acho que nem teve pergunta. Teve? Não, o tempo está esgotado. Então, queria agradecer a Marisa, a Flávia, a Estela pela atenção e a gentileza ao nosso convite. Muito obrigado, pessoal.